em diferentes experiências com base na transição específica nos agroecossistemas que esses agricultores e agricultoras estão trabalhando, com visões muitas vezes de territórios, de transição em territórios inteiros. E essas experiências, ainda que experiências que a gente pode chamar experiências de sucesso na transição agroecológica, elas têm se mantido, pelo menos na maioria das vezes, como experiências locais, experiências que não conseguem, né, sair daquele âmbito do local onde elas vêm se desenvolvendo e tampouco contribuir para a construção do conhecimento em outras partes que não só naquele território, naquele local onde elas estão ocorrendo. E essa possibilidade de um avanço das experiências em agroecologia, que passa necessariamente pela construção do conhecimento e, portanto, passa necessariamente por processos de intercâmbios entre as experiências exitosas, necessita fundamentalmente do apoio do Estado, do apoio de políticas públicas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu gostaria de mencionar é o seguinte: teoricamente, pelo menos as principais teorias sobre políticas públicas, dizem que elas são resultado de uma luta, de um embate de interesses entre diferentes atores e grupos numa dada sociedade. No nosso caso, a base, digamos assim, a base social da agroecologia é a agricultura familiar camponesa do nosso país. E, portanto, se de fato essa teoria das políticas públicas tem de verdade sentido, que a política pública é a expressão do resultado do embate na sociedade entre diferentes grupos e diferentes interesses, se supõe que o avanço das políticas públicas no campo da agroecologia necessitaria a presença ativa nesse conflito de interesses por parte dessa base social, que é a agricultura familiar e camponesa. E nós estamos, eu diria, que apesar de contarmos com uma forte organização das bases da agricultura familiar no Brasil, infelizmente, né, até hoje, a agroecologia não aparece como eixo estruturante das suas pautas de reivindicação. E isso significa uma enorme fragilidade na construção de políticas públicas de apoio à transição agroecológica. Nós temos vivenciado, nos últimos anos, uma enorme confusão entre agroecologia e agricultura orgânica. E muitas vezes uma confusão que eu diria proposital. Por quê? Porque do ponto de vista dos gestores políticos, que normalmente pensam a sua gestão no horizonte máximo de 4 anos, quando muito, o primeiro elemento que mobiliza um gestor público, no sentido do pensamento de uma política pública, é justamente a ideia da realização de metas no prazo da sua gestão. E o prazo da sua gestão, infelizmente, é o prazo, né, de 4 anos. Portanto, na cabeça desses políticos e gestores, a agricultura orgânica, né, com todas as suas bases legais, ela pode ser um elemento capaz de dar resposta no curto prazo. A conversão, como é chamado na agricultura orgânica, e não é transição, a conversão de sistemas convencionais para sistemas orgânicos tem sido feita aí em muitos lugares em 2 anos. Então, para um político, né, é muito conveniente
pensar numa estratégia dessas, né, que é uma estratégia de curto prazo, que é a mentalidade do político brasileiro, seja a nível municipal, estadual ou federal. Então isso também é uma dificuldade. E mais que isso, né, nós vimos ontem aqui nas falas, essa confusão se materializa nas políticas, né? Por exemplo, os políticos em geral hoje, e particularmente aqui no Nordeste, têm falado muito dos programas de paz, né? Ou em alguns lugares de mandala. E falam isso como se fosse agroecologia. E isso cria uma enorme confusão também, né, na hora da implementação de políticas. Tanto é verdade que a presidente Dilma, no dia da Marcha das Mulheres, que tinha 15 mil mulheres em Brasília, e elas entregaram um documento para a presidente Dilma, no qual pautavam o tema da agroecologia, a presidenta, no discurso que fez, claro que o discurso foi preparado pelos assessores dela, né, o Gilberto Carvalho e outros. A presidenta disse para as mulheres que sim, apoiaria a agroecologia e ia implantar milhares de pais no Brasil inteiro. Então vocês veem que a concepção, né, do ponto de vista teórico, conceitual, né, começa a criar também problemas operativos nas políticas públicas. Então, esses três elementos eu acho que são centrais na discussão de propostas de políticas públicas. E eles se materializam, né, nas ações concretas dos governos. E por falta desse tripé, né, o primeiro, o entendimento claro, né, do que conceitualmente significa política pública no âmbito dos governos. Segundo, a falta da agroecologia como elemento estruturante da pauta dos movimentos dos agricultores. Esses dois eixos centrais na estruturação de uma política pública, a carência disso, né, nos leva a problemas de avanços e retrocessos permanentes. Eu cito, por exemplo, a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. Nós tivemos aí, no ano de 2003, um processo de construção da Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, que envolveu, né, mais de uma centena de entidades e mais de 500 pessoas no Brasil inteiro, e que colocou como um dos eixos estruturantes da extensão rural, da ação da extensão rural, a agroecologia. Quando da elaboração da lei de ATER em 2009, não houve o mesmo debate, não houve uma participação efetiva da sociedade civil organizada nesse processo, e a lei de ATER que nós temos hoje já não tem a agroecologia como eixo estruturante como nós tínhamos na política nacional que foi construída em 2003. Então vocês vejam que a falta dessa ação atenta de reivindicação e participação da sociedade civil coloca na mão do gestor do momento, né, a possibilidade de avanço ou retrocesso nas políticas públicas. No caso da agroecologia, isso é evidente. Bem, dito isso, eu queria pontuar alguns elementos que eu acho que são essenciais quando a gente discute a questão da transição agroecológica. E eu começaria por uma questão de estrutura. Se a base social de um processo, de fato, de transição para outro modelo de desenvolvimento rural e agricultura é a agricultura camponesa, eu acho que o primeiro elemento estruturante de uma proposta agroecológica, de transição agroecológica, tem que ser necessariamente a reforma agrária. Nós vivemos num país que tem... a maior, ou se não a maior, a segunda maior concentração da posse da terra do mundo. E
com uma exploração do meio ambiente e uma falta, por um lado, uma exploração do meio ambiente por grandes empresas capitalistas em enormes, imensos territórios, né, com uma quantidade imensa de latifúndios improdutivos no nosso país, reconhecidos pelo INCRA, e, por outro lado, um processo enorme de minifundização e de exclusão de famílias de agricultores familiares, camponeses. Então, necessariamente, nós teríamos que fazer aquilo que os militares colocaram no Estatuto da Terra, e me perdoe a referência, em 1964, que era acabar com o minifúndio e o latifúndio. Isso está escrito desde 1964. E nenhum governo, nem os militares, nem os que os seguiram, tiveram o peito e a coragem de fazer no Brasil. Aliás, nos últimos anos, o que nós temos visto é um retrocesso com respeito à reforma agrária. Ao nível desse ano, nós chegarmos a quase o abandono da reforma agrária no país. Se a gente olhar os dados da reforma agrária no país, eles são inflados com processos de distribuição de titulação, com processos de reorganização, de reassentamento de pessoas, de titulação de povos das florestas, enfim. Mas reforma agrária mesmo, para valer, né, nós não temos há muitos anos no nosso país, e muito menos no ano de 2011. E esse é um elemento estruturante, porque se é a agricultura familiar camponesa a base social da agroecologia, a reforma agrária é fundamental. O companheiro que está por aqui, Santiago Sarandon, da Argentina, professor lá de La Plata, num seminário aqui no Ceará, faz uns 3 anos, se não me falha a memória, ou 4, primeiro seminário cearense de agroecologia, ele foi questionado, né, sobre a questão do avanço da agroecologia, por que não avançava e por que a dificuldade. E eu me recordo que o Santiago dizia naquela época, naquela ocasião, nos deem a metade do dinheiro colocado para fazer a Revolução Verde, em termos de ensino, de pesquisa, de assistência técnica, de recursos de crédito e outras coisas, que nós conseguiríamos fazer uma transição agroecológica na metade do tempo que a Revolução Verde conseguiu avançar no país. Então aí nós temos os elementos básicos necessários para uma transição agroecológica. Por exemplo, na educação. A educação precisa mudar desde a base, desde a educação básica. Porque o que ensino na maioria das escolas para os nossos filhos é a ideia de dominação e destruição da natureza, e não o contrário, com raras exceções. As escolas agrotécnicas continuam formando profissionais para a Revolução Verde. As universidades, a mesma coisa. Eu disse outro dia lá na nossa universidade, nós estamos formando agrônomos para o século XIX e XX, e não agrônomos para o século XXI. E isso ocorre na maioria das universidades do Brasil. Nós continuamos formando agrônomos para o século passado. E isso precisa mudar. E é um eixo, isso é política pública. Enquanto não mudar a educação, a política pública de educação, nós estaremos com um eixo, né, problemático no ponto de vista de uma transição. A mesma coisa ocorre com respeito à pesquisa. Pesquisa em geral, mas particularmente a pesquisa agropecuária. O grande esforço e a grande parte do orçamento da Embrapa, e aqui estão nossos companheiros da Embrapa que não vão me deixar mentir sozinho, a grande parte do orçamento da Embrapa está destinada ainda para o avanço da tecnologia de ponta nesse esquema da agricultura convencional, dos grandes monocultivos. O pensamento pesquisador do Brasil, e aí eu incluo a Embrapa, as OEPAs, os centros de investigação das universidades, o pensamento pesquisador do Brasil é uma mente de monocultura. Então nós precisamos mudar